caracteriza supressão de instância. Portanto, neste caso, não há reforma na acepção do termo do julgado, mas sim sua nulidade. E por caracterizar nulidade, pede o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. André, isso acontece nesse caso de prescrição e qual mais? Normalmente quando há cerceamento de direito, tá? Quando falta alguma prova, tem que voltar para a vara do trabalho. Quando faltou tentativa de conciliação, tem que voltar para a vara do trabalho também. Via de regra, o resto a gente entende como sendo reforma. Fechado? Beleza? Joia? Tranquilos? Nulidade e reforma, portanto, são institutos de fato diferentes. André, mas espera um pouquinho. Tem mais um cabimento recurso ordinário, não tem? Tem, gente. Foi por isso que eu falei para vocês deste que é o cabimento extraordinário do recurso ordinário. Excepcional, a gente pode dizer assim, mas que a cada vez mais vem se tornando corriqueiro. Doutores, por isso que eu falei que, em parte, o recurso ordinário equivale à apelação no processo civil. Porque ele equivale à apelação no processo civil se nós observarmos a decisão da vara civil para o TJ, a decisão da vara do trabalho para o TRT. No entanto, doutores, a linha B do artigo 485 da CLT traz mais um cabimento para o recurso ordinário que a apelação não tem. Opa, André, qual é esse cabimento? Cabe recurso ordinário também da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, quando este órgão estiver atuando em competência originária, ou seja, em primeira instância. Quando o TRT estiver atuando em primeira instância, cabe também recurso ordinário. Quando o TRT estiver atuando em competência originária, originariamente, as ações que são distribuídas direto no Tribunal Regional do Trabalho, doutores, cabe também recurso ordinário. E neste caso, o juízo de mérito, o juízo julgador será o Tribunal Superior do Trabalho. André, deixa eu te perguntar um negócio. Muda alguma coisa no que diz respeito aos pressupostos de admissibilidade que a gente tinha estudado agora da vara do trabalho? A vara do trabalho, você falou do depósito recursal. Por exemplo, André, tem depósito recursal também nas ações originárias do TRT? Pode ter. Eu só quero lembrar uma coisa com vocês. Para que exista depósito recursal, precisa haver condenação em pecúnia. O depósito recursal, como eu falei para vocês, não funciona como um calção. Eu perdi 5 mil reais. Então, se eu perdi 5 mil reais, eu tenho que entrar com recurso ordinário, pago o teto, que é 5 mil reais, mas houve uma condenação em pecúnia. Ou seja, essa condenação em pecúnia precisa existir para que tenha depósito recursal. Doutores, via de regra, nós não temos ações com condenações pecuniárias quando o TRT atua em primeira instância. Ô André, mas espera um pouquinho, cara. Quais são essas ações? Dissídio coletivo, ação rescisória, mandado de segurança e habeas corpus. São as 4 ações, doutores, em que o Tribunal Regional do Trabalho atua em primeira instância e que caberá também recurso ordinário para o TRT. Mas as custas processuais, sem dúvida nenhuma, continuam existindo. O prazo? Continua sendo de 8 dias, exatamente a mesma coisa. Joia? Tranquilos? Bom, gente, com isso, eu termino esse bloco com vocês aqui do tema do dia e, de fato, deu para a gente falar bastante coisa aqui sobre o recurso ordinário. Mas não termina o nosso programa por aqui, não. Nosso programa Prova Final volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa que chama Pergunte ao Professor, onde nós vamos aí captar algumas questões, algumas dúvidas dos nossos colegas, dos nossos telespectadores, para que a gente, então, volte aqui para esse segundo bloco, respondendo e tirando todas as dúvidas pertinentes aí de vocês. Tá joia? Obrigado pela companhia nesse primeiro bloco e daqui a pouquinho voltamos com a participação dos nossos alunos no Pergunte ao Professor. Tchau, tchau, até já! Doutores, como prometido, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Prova Final para apresentar agora para vocês o Pergunte ao Professor. Nesse bloco, nós traremos algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram em razão do que foi falado no primeiro bloco do programa, que é o tema do dia, que hoje nós estamos falando de recurso ordinário.
Como nós falamos bastante coisa sobre esse tema do dia, nós vamos então agora ouvir as perguntas do pessoal. Tem muita gente que está falando comigo, André, poxa, eu não consigo enviar a pergunta. Claro, tem bastante gente, a gente sem dúvida nenhuma faz uma seleção. Mas, por favor, doutores, nós temos também o e-mail provafinal@lfg.com.br. Entrem também no site do LFG, no nosso portal do LFG. O portal do LFG também tem vários artigos, várias coisas sobre, e vários links jurídicos específicos sobre as matérias relacionadas a concurso público e a exames da OAB. Mas, por enquanto, nós vamos então ouvir as perguntas que os nossos colegas conseguiram nos enviar aqui para ver se a gente consegue tirar as dúvidas dele. Vamos lá? Quando o recurso ordinário será cabível de habeas corpus? Olha, gente, o recurso ordinário cabível de habeas corpus hoje, eu entendo a pergunta que o doutor me fez, porque ele deve estar falando, André, não cabe mais. Explico por quê. É bem verdade que o artigo 114, inciso 4º da Constituição Federal, traz o habeas corpus quando a matéria envolver jurisdição trabalhista de competência da Justiça do Trabalho. Não há dúvida nisso. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, derrogou este inciso 4º do artigo 114 da Constituição Federal. E por que ele fez isso? Porque ele entende que o habeas corpus, quando for proferido por crime, a competência da justiça criminal seria genérica. Espera aí, André. Eu não estou entendendo muito bem. Eu vou explicar um pouquinho melhor. O juiz do trabalho pode mandar prender em 3 situações. Crime de desacato, crime de falso testemunho e depositário infiel, que não é uma prisão criminosa, é uma prisão administrativa. Crime de falso testemunho, crime de desacato e depositário infiel. O que o STF falou é que o juiz do trabalho pode continuar mandando prender, só que a Justiça do Trabalho não teria competência para mandar soltar, ou seja, para julgar o habeas corpus quando o ato for proferido de crime, porque a competência constitucional disso para a justiça comum, para a justiça criminal, ela é genérica. Eu particularmente concordo com a decisão do STF e acho de fato que não há possibilidade da Justiça do Trabalho, como não tem havido, julgar habeas corpus. Quando a prisão for proferida por ato criminoso. Doutores, pelo amor de Deus, vamos deixar uma coisa clara. O juiz do trabalho pode mandar prender por desacato? Claro que pode. Ele pode mandar prender por falso testemunho? Claro que pode. Cabe habeas corpus? Cabe, mas a competência desse habeas corpus, quando a prisão for proferida por isso, não é da Justiça do Trabalho. Ela seria do Tribunal Regional Federal, do TRF. Ué, André, por que TRF? Porque a prisão foi proferida por um juiz federal, que é o juiz do trabalho. Então só o TRF teria competência para isso. Mas espera um pouquinho, André. Você está falando da prisão por crime de desacato, crime de falso testemunho, mas você não falou da prisão por depositário infiel. É aqui que eu quero chegar. Esta prisão por depositário infiel continua sendo de competência da Justiça do Trabalho. Mas a pergunta sua, doutor, certamente está relacionada a isso. Espera aí, André. Como que a prisão por depositário infiel é de competência da Justiça do Trabalho, se o STF, há pouco tempo atrás, ratificando aquele pacto de San José, falou que não cabe mais prisão por depositário infiel? É aí que a porca torce o rabo. É aí que o bicho pega, doutores. Porque, veja, primeiro, vamos deixar uma coisa clara. O STF, de fato, falou que não cabe prisão por depositário infiel. Primeira coisa, sobre a esfera trabalhista, a prisão por depositário infiel na esfera trabalhista, e nada foi falado. Por isso que o ministro Ives Gandra Martins Filho veio recentemente alertando: suspende-se as prisões por depositário infiel na Justiça do Trabalho até que o STF se manifeste acerca da nossa jurisdição. Ué, André, então está tudo errado, meu amigo. Se o Ives Gandra, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, falou para suspender essas prisões, suspenderam as prisões, André. Mas você está doido, cara? Doutores, mas e se mandar prender?
Se mandar prender